Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 34. Procurando agulha no palheiro. Dentre todos os desafios do ser humano, as lutas contra o orgulho e o egoísmo são as mais ferozes e as que sempre contaram com o menor número de vitoriosos, sendo a matriz de praticamente todos os outros defeitos de caráter. Esses dois defeitos costumam ser estimulados em uma sociedade que os cultiva desde muitos séculos, transportando-os de geração a geração através dos ensinamentos e exemplos dos mais velhos. Poder-se-ia dizer que os males da humanidade são decorrência da existência dessas duas debilidades da personalidade que, na equivocada interpretação de seus defensores, são vistos, o primeiro, como virtude própria de quem é superior e o segundo, como imposição da sobrevivência. Na sucessão das gerações, os mais antigos transmitem aos mais novos tais conceitos, enraizados desde a convivência da família, passando por todas as áreas do relacionamento humano, nas relações sociais, nas competições profissionais, nas realizações do personalismo, na conquista de posições de realce ou bens, graças a condutas ególatras que garantam a ascensão do indivíduo no contexto da comunidade, tornando-o falsamente superior e alimentando seu orgulho. Irmãos siameses, orgulho e egoísmo se ligam um ao outro e ambos lutam para que nada os ameace. Por isso, o orgulho pede o respeito dos outros, e o egoísmo trabalha para conquistar as coisas materiais, esquecendo o direito e as necessidades dos demais. O orgulhoso encara a derrocada material como algo inaceitável, tudo fazendo para que mantenha a pose, o realce e a importância diante das pessoas. Quando o orgulho é atacado, ou se vê abatido pelas circunstâncias, o egoísmo entra em campo no esforço de tudo fazer para sustentar e reerguer o, abre aspas, irmão, fecha aspas, desconsiderado. Cega o humano invigilante e o transforma numa máquina agressiva, determinada a reconquistar o antigo brilho, para logo a seguir vingar-se dos que o ridicularizaram, os quais passa a tomar por inimigos. Então, em uma sociedade onde tais defeitos são parte da cultura de seus membros, encarados mais como virtudes, a procura por pessoas que os combatesse no dia a dia, tornaria a tarefa do grupo espiritual, liderado por Bezerra, ainda mais árdua. Se era verdade que nos cárceres e nos leitos hospitalares da terra os espíritos encontrariam outros beneditos e valquírias, no exame do quesito, abre aspas, orgulho inexistente, fecha aspas, ou mesmo que fosse apenas, abre aspas, orgulho domesticado, fecha aspas, a busca seria bastante penosa. Aproveitando-se da oportunidade, Bezerra abordou o assunto dizendo: bem, na observação dos encarnados, em busca dos que não se renderam à influência do orgulho, todos trabalharemos, identificando os irmãos que se encontrem nesse esforço de autossuperação, bastando que sintonizem e observem os encarnados, fixando-os pelos padrões vibratórios da humildade. Transitarão livremente por todo o hospital
em busca dos que estejam iluminados na faixa da humildade, na luminosidade que lhe é própria. Então, quando isso ocorrer, voltem até aqui e então iremos em busca do escolhido. Terão 30 minutos para realizar essa apuração, ao fim dos quais, com ou sem resultados, deverão voltar aqui. Esperarei por vocês. Para que nossa missão não se frustre, consideraremos não só as criaturas que tenham definitivamente vencido o orgulho, raríssimas. Consideraremos aceitáveis ou satisfatórias as nossas pesquisas, aquelas que demonstrem empenho determinado na luta contra tal defeito, e a marca distintiva dessa qualidade, como já lhes disse, é observada na faixa espectral da humildade. Surpreendidos com a autorização concedida, tomaram seus rumos na observação nos diferentes andares da instituição de saúde. Por toda parte, médicos de plantão trabalhavam ao lado de enfermagem dedicada, além dos funcionários que executavam o serviço indispensável ao bom funcionamento hospitalar. Em todos os lugares, no entanto, nada das emanações luminosas da humildade. Doentes nos leitos pareciam dóceis quando suas dores ou incômodos estavam controlados e atendidos. Bastava, no entanto, que a dor eclodisse ou que qualquer desconforto os fustigasse, se transformavam em esbravejadores, humilhando os enfermeiros e auxiliares, funcionários e visitantes. Contrariados nas suas ansiedades, alguns chegavam a ser rudes, mesmo com os médicos. Por sua vez, iludidos pela falsa ideia de serem superiores em decorrência da formação intelectual ou acadêmica, a maioria dos médicos pouco valor atribuía aos que gemiam nos leitos, desvalorizando suas queixas e ignorando os avisos da enfermagem. Muitos deles mal se designavam cumprimentar os demais funcionários, acostumado a olhar todos os outros com o orgulho da posição. Quase sem exceção, sonhavam com as riquezas materiais acumuladas sob a montanha das lágrimas dos sofredores, preferindo atender pacientes que pagavam gordas consultas do que se dedicar aos enfermos remunerados por convênios ou subsidiados pelo próprio governo. A medicina, há muito tempo, se convertera em negócio, a cada ano mais e mais concorrido, esfriando no idealismo a pulsação do ideal de servir. Certamente que no meio desses profissionais carreiristas, exceções se levantavam, indicando uma réstia de esperança representada pelos profissionais humanos, sacerdotes da saúde em benefício dos desvalidos do mundo. No entanto, mesmo os que traziam ainda a visão da medicina como elevado ministério de amor, enfrentavam obstáculos no meio médico, porquanto ou eram discriminados pelos demais, ou isolados da comunidade acadêmica, ainda que fossem muito queridos dos pacientes e enfermeiros. Agora, nada garantia que eles, apesar de mais humildes nas tarefas profissionais, perante seus pacientes, demonstrassem os mesmos valores em sua vida pessoal, não se deixando contaminar pelos ataques enfurecidos do orgulho, disfarçado de mil maneiras. Fosse pelo agressivo zelo na preservação do próprio nome ou da fama profissional, fosse pelas lutas
na defesa das prerrogativas ou privilégios de sua profissão, na competição em busca de pacientes, ou nos certames da inteligência, nos conclaves médicos, onde se esgrimavam suas reputações, geralmente encontrava-se o orgulho, demonstrando o seu império avassalador e contaminando o sagrado idealismo que muitos ainda defendiam e tentavam viver. Já os membros da enfermagem, por sua vez, acostumados a fazer da sua vida uma doação máxima para o alívio dos sofredores, demonstravam maior proximidade em relação aos aflitos. Seu trabalho pedia renúncia extrema, desde a higienização dos corpos à convivência com os doentes difíceis e temperamentais, fazendo com que desenvolvessem maior tolerância, paciência e devotamento, sem maiores exigências. No entanto, apesar das inúmeras vitórias que conquistavam para si mesmos, inclusive nos maus tratos recebidos dos médicos, não era comum encontrar neles desenvolvida a humildade real, indicadora da inexistência do orgulho. Atacados por doentes intolerantes, suportavam as agressões sem perdoar-lhes de coração as ofensas. Guardavam o sentimento ferido, descarregando a dor moral de um orgulho ferido através dos xingamentos feitos à distância do enfermo. Quando desconsiderados pelos médicos, calavam a indignação, enquanto na presença do doutor irônico ou indiferente. Tão logo dele se afastassem, entretanto, destroçavam-lhe a personalidade nos fuxicos de bastidores, maldizendo-o entre um copo de café e o lanche, envenenando os demais enfermeiros e lançando vibrações de ódio na direção do arrogante facultativo. Excelentes enfermeiros, admirados por sua competência profissional e por terem avançado domínio das técnicas, eram víboras venenosas na intimidade de seus sentimentos, contentando-se com a fama de competentes, dando nenhuma importância a qualidades como bondade, compaixão e simpatia. Entre eles mesmos, as disputas por turnos, a perseguição decorrente das diferentes funções exercidas, as críticas pessoais, nascidas do exercício das técnicas no manejo dos pacientes, os conflitos surgidos de pequenos equívocos nos procedimentos, marcavam seus corações com placas de ódio mal disfarçados, estabelecendo-se grupinhos contra grupinhos, sempre em prejuízo do real objetivo de suas tarefas. Eram, em sua maioria, enfermeiros enfermos, fingindo-se de humildes na presença de seus chefes, para logo depois, longe de suas vistas, desvestirem a fantasia, assumindo suas reais figuras, onde o orgulho era a marca dominante. Por causa das necessidades do salário, os subalternos engoliam as palavras toscas ou duras dos superiores, sem, contudo, deixar de odiá-los em segredo. Guardavam as injustiças sofridas e esperavam, ansiosos, pelo sofrimento dos seus causadores, muitos se deliciando intimamente quando lhes chegava a notícia da enfermidade de seus chefes. Bem feito, até que enfim, Deus existe, tomara que aprenda a ser mais educado. A justiça tarda, mas não falta. Eram com tais manifestações de orgulho vingado que os falsos humildes manifestavam a satisfação pelo sofrimento de seus algozes. O tempo passava
e ninguém retornava ao ponto de encontro carregando a boa notícia. Terminado o prazo máximo, eis que se impunha a volta dos espíritos que haviam saído no garimpo de virtudes pouco comuns. Nenhum deles conseguira identificar, naquela imensa instituição, traços da humildade no combate ao orgulho. Mas não conseguiram divisar nenhuma pessoa em condições de se encaixar em nossa pesquisa? Perguntou Bezerra, sorrindo. Quase todos acenaram negativamente com a cabeça, com exceção de Cornélia, que, apesar de pouco animada, relatou: Bem, doutor, eu encontrei um funcionário que me pareceu a princípio bem qualificado. Havia acabado de ser humilhado por um doente que o xingara de todos os nomes por ter derrubado um vasilhame de metal enquanto organizava o quarto, atrapalhando seu repouso noturno. Diante das palavras duras, o rapaz pediu desculpas, baixou a cabeça e retirou-se sem responder nada ao agressor. Logo, pensei que poderia estar diante de um candidato. Então, segui-o por todo o trajeto. Seu coração estava ferido pelas duras palavras, mas em momento algum notei-lhe ódio contra o pobre enfermo, a quem desculpava por reconhecer-lhe razão no destempero. Afinal, falava consigo mesmo, deveria ter tido mais cuidado ao fazer aquele trabalho naquele horário. Desejou ajeitar as coisas e foi estouvado. A culpa, portanto, era dele mesmo, e o doente, assustando-se, reagiu daquela maneira pela aflição que lhe tomava o corpo e a alma. Todas as justificativas mentais indicavam existir uma maturidade espiritual capaz de suportar os embates e os males sem se deixar tocar pelos espinhos alheios. A descrição atraía a atenção dos colegas, que, atentos, queriam ouvir o desfecho do caso. Depois de pausa rápida, Cornélia prosseguiu. Então, depois que terminou seu trabalho aqui, dirigiu-se para o centro dos funcionários da limpeza, onde foi informado que um outro funcionário, seu amigo, havia recebido uma promoção com aumento de vencimentos. Bastou a notícia da melhoria do outro que o equilíbrio desapareceu da mente do infeliz servidor. Como é possível que aquela besta seja promovida antes de mim? Por que não eu? Quem faz as leis neste lugar? Estou aqui antes dele, horas. De que adianta a gente se esforçar para fazer as coisas direito, quando chega um imbecil como esse aí e vai passando a perna nos outros? O que será que está fazendo para subir tão depressa assim? E daí por diante, meus amigos, o pensamento de indignação, misturando inveja e sentimento de inferioridade, transformou o nosso candidato, levando-o de vencedor do orgulho a derrotado escravo do insidioso defeito. Observando-o mais profundamente, pude compreender que seu sonho era subir na hierarquia para, dando vazão às suas frustrações e recalques, sentir-se superior aos demais e pisar nos próprios amigos. Só então é que pude ver quem era ele. Sonhava em ser chefe dos faxineiros daquela ala do hospital, para, de cima de tão insignificante posição, humilhar os seus antigos companheiros de vassoura. Como o contemplado foi outro, o pobre homem está espumando de raiva
pensando em sabotar o trabalho do escolhido para ver se com isso consegue prejudicar-lhe a promoção. Aproveitando a riqueza da exposição da médium, Bezerra ajuntou: observem, meus filhos, que orgulho e humildade não são aparências físicas, nem decorrência da riqueza ou pobreza material. Aqui temos uma boa demonstração disso. Um faxineiro pode ser considerado humilde porque tem que andar por aí, arrastando vassouras por entre baldes e sacos de lixo. No entanto, o orgulho arquivado em seu ser ambiciona tornar-se chefe dos seus amigos para neles descontar seus recalques e contrariedades. Certamente, quem vai sofrer por esse estado de coisas serão sua esposa ou seus familiares, que, não tendo culpa nenhuma pela promoção do concorrente, pagarão a conta da irritação do preterido e de seu orgulho machucado. O orgulhoso nunca se importa com os que fere, se isso for necessário para demonstrar sua indignação ou raiva. Entendendo a lição, Horácio quis saber: mas, doutor, isso significa que ele não poderia protestar honestamente contra a injustiça? Se de fato uma injustiça acontece, os prejudicados não podem algo fazer para corrigi-la? Claro que podem, Horácio. Aliás, isso demonstra sabedoria e maturidade de espírito. No entanto, isso exige do interessado a exposição de seu descontentamento, ainda que de maneira legal e civilizada, através do pedido de explicações aos administradores, a fim de que lhe explicassem os critérios usados na escolha para o preenchimento daquele cargo específico. No entanto, isso também demonstraria o descontentamento do funcionário preterido, a inveja em relação ao sucesso de outrem, entre outras coisas que o marcariam como um indivíduo despido de certos valores aparentes. Isso fez com que nosso irmão faxineiro escolhesse o silêncio ao invés de protestar pelas vias legais. Assim, sem demonstrar seus intuitos, se esconde para atuar na clandestinidade, bem disfarçado por uma aparente submissão pela qual dissimula o ódio, para na calada da noite atuar para criar embaraços ao serviço numa forma primitiva de vingança. Essa escolha, sem dúvida, não corresponde ao melhor caminho. Seu comportamento atesta a inferioridade de seu espírito para enfrentar as adversidades de forma equilibrada. Com medo de se mostrar como é, prefere ser o que é sem que os outros percebam, usando dessa clandestinidade como vantagem para ferir sem ser identificado. Se houvesse escolhido os caminhos corretos, quem sabe entenderia que não foi contemplado com a esperada promoção, porque se entregou ao comodismo, por não estar cumprindo suas tarefas com vontade, com o capricho esperado, e assim poderia corrigir-se, esforçando-se para ser eleito na próxima oportunidade. No entanto, preferiu revoltar-se, prejudicando todo o conjunto. E este comportamento se reproduz aos milhões num mundo de competição como este que os homens construíram para si mesmos. Observando os fatos em seus aspectos intrincados, Cornélia, você está com toda razão ao supor que este irmão não está enquadrado nas exigências. Depois de terem percebido que seria difícil encontrar os que conseguissem demonstrar humildade suficiente
naquele lugar, Bezerra convidou-os a partir para outro ambiente, onde prosseguiriam as lições. Chegaram à via pública, agitada pelo movimento da madrugada daquele sábado. As pessoas estavam eufóricas e comemorando a chegada do fim de semana. Penetraram um barzinho, onde pequena multidão se acotovelava, dificultado o trabalho dos garçons no atendimento das solicitações. Seu burro não sabe escrever um pedido certo? Esbravejava um homem de ânimo visivelmente alterado por causa dos diversos copos de bebida alcoólica já ingeridos. Desculpe, senhor, é que tem muita gente hoje e estamos aqui com 2 garçons a menos. Não quero saber, seu incompetente. Sou eu quem paga o seu salário. Trate de me atender bem, porque senão falo com o gerente. Mais uma vez, desculpe-me, senhor. Vou corrigir o erro. Volto já já. Afastou-se o garçom, atacado que, aos nossos olhares, se mantinha em equilíbrio e serenidade. Sabia que aquele tipo de cliente se valia do álcool para exteriorizar suas debilidades emocionais nos desabafos comuns a tantos. Deveria ser um homem mal amado, sozinho ou abandonado, carente e pouco acostumado a respeitar os outros. Juvencio, o garçom, desde muito tempo, fizera do seu serviço uma outra sala de aula na escola da vida. Sem ter tempo para aprender as lições da educação formal, transformara o bar onde trabalhava, nos turnos noturnos, um laboratório para a avaliação das condutas humanas. Juvencio era velho conhecido de Bezerra, que como médico espiritual de sua família humilde, fazia o papel de tutor daquele espírito em crescimento. Sob a influência do médico devotado, o garçom encontrou os ensinamentos espíritas e passou a arquivá-los na memória através da leitura de muitas obras construtivas e esclarecedoras. Necessitando ganhar a vida em uma cidade de tantas competições, fora encaminhado para o exercício da tarefa que melhor combinava com suas necessidades de transformação moral na presente encarnação. Seria aquele que serve, aguentando o mau humor, a falta de educação, a arrogância dos outros e assim desenvolvendo as marcas da humildade em sua alma. Passara por estágios diversos ao longo de toda a trajetória desafiadora. No início, a intemperança lhe rendeu muitos dissabores. A falta de costume no controle do orgulho e do egoísmo faziam de Juvencio uma bolinha de ping-pong, atirada de um lado pelas cacetadas da vida, na base da reação à provocação. Sempre que isso ocorria, Juvencio sofria as decepções por estar do lado mais frágil da relação. Sua arrogância natural dava as caras nestas horas. Quanto mais isso acontecia, mais fácil para o rapaz identificar onde viviam escondidos, dentro dele, estes monstros terríveis, verdadeiros polvos de 1000 tentáculos e 1000 disfarces, prontos para arrastá-lo às profundezas do erro, da agressão e do descontrole. Com o tempo, contudo, aprofundando o conhecimento de si mesmo e o entendimento das exortações de Jesus, contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente no capítulo que ensina o amor aos inimigos, o garçom encontrou o caminho da paz. Graças ao conhecimento espírita,
Entendera que as criaturas eram o que eram em decorrência de suas debilidades evolutivas, mas invariavelmente todos caminhavam para a frente, vencendo-se à custa de muita luta ou sofrimento. Juvencio, então, compreendia as limitações e procurava ser sempre o mais prestativo possível. Ganhava a confiança dos clientes assíduos daquele lugar com o seu sorriso espontâneo e sua solicitude natural. Enquanto muitos outros trabalhavam pela gorjeta, ele servia os outros em busca do aprendizado, da melhor maneira de como superar-se a si próprio, conforme o próprio Jesus ensinara. Abre aspas. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Fecha aspas. Declarara o Cristo do alto de sua magnitude espiritual. Tomando essa frase como roteiro diário, Juvencio lutava contra o velho adversário que, a espreitá-lo, aproveitava-se de todos os momentos de distração para instigar em sua impulsividade masculina alguma reação mais agressiva ou descontrolada. Por isso, decidira vigiar-se, impedindo a si mesmo de reagir, não importava qual fosse a ofensa ou a circunstância dolorosa. Evitaria o revide e, controlando suas entranhas, acalmaria o impulso de atacar ou responder com violência, buscando primeiramente respirar fundo, afastar-se do local da provocação, recorrer à prece sincera e somente depois de tranquilizado por dentro, meditar em como resolver a questão. Ao longo dos anos, aprendera que muitas vezes é melhor resolver o problema com condutas simples, como a de trocar a bebida solicitada pelo freguês, do que se obstinar em ter razão, mostrando que fora o cliente quem pedira errado. Assim, diminuía controvérsias, ao invés de aprofundar os conflitos na defesa de seu ponto de vista. Naturalmente que se conduzia dessa forma nas questões mais simples do dia a dia, reservando a defesa dos princípios para outros momentos, quando coisas mais sérias estivessem em jogo. No entanto, ali, preferira não discutir com um bêbado no esforço de explicar-lhe quem foi que se equivocou. Já havia perdido as contas da quantidade de ofensas e xingamentos que escutara da boca dos ébrios de plantão, além das atitudes desrespeitosas dos endinheirados no trato com os serviçais como ele. Diferentemente de outros profissionais da mesma área, igualmente destrambelhados e agressivos, carregando o chamado orgulho amordaçado para não perderem o emprego, Juvencio agradecia cada vez que alguém o maltratava, porque assim poderia avaliar o estado do adversário íntimo que lutava para matar, medindo-o pela intensidade do impulso do revide, usando da mesma agressividade recebida. Terminado o seu trabalho naquele ambiente, esperava-o rápido descanso em casa dos pais, na qual convivia com os problemas da família complicada pelas doenças de seus integrantes. A mãe era muito idosa e viúva. Era ela, no entanto, quem ainda administrava uma casa onde 2 filhos mais novos do que Juvencio transitavam pela vida em situação de deficiência física. Um deles perdera a mobilidade das pernas e o outro era cego. Ambos viviam o resgate expiatório de terríveis danos promovidos
nas existências de seus semelhantes em pregressas existências, mas ao invés de estarem aproveitando essa oportunidade de refazimento moral e espiritual, enveredaram pela rebeldia e pela insensatez, exigindo de seus parentes sacrifícios ainda mais dolorosos. Juvencio precisava ganhar o salário para diminuir as necessidades da família, mas apesar disso, não contava com o respeito de nenhum dos dois. O que dependia da cadeira de rodas votava-lhe raiva injustificada, produzida pela inveja. Já o cego taxava-o de aproveitador da vida por ficar fora todas as noites. Juvencio os escutava, compreendendo que o sofrimento de ambos era o mau conselheiro de suas almas, e sem qualquer laivo de superioridade, deixava tudo de lado para ajudá-los tanto quanto podia, aliviando o trabalho da mãe idosa. Banhava o irmão aleijado, ao mesmo tempo em que procurava ajudar o cego em tudo o que se fizesse necessário. No entanto, se o paralítico sentia prazer em fazer-se pesado para Juvencio, o cego não admitia a ajuda do irmão para nada, lutando para manter-se independente, cultivando o orgulho de não precisar lhe pedir nada. Mesmo quando tropeçava e caía, recusava o braço do irmão, dizendo em voz alta: "Quem precisa de sua ajuda é o aleijado. Eu só sofro da visão. Não preciso de você. Pode deixar que me levanto sozinho." Essa fala, repetida sempre, sem qualquer cuidado, representava também uma agressão ao outro enfermo, que as ouvia sem ensaiar qualquer resposta, porque no fundo exprimia cruel verdade. Os dois doentes se antagonizavam constantemente. Luciano, o da cadeira de rodas, odiava a independência e a arrogância de Múcio, o cego, enquanto este, de alma arrogante e altiva, distraía-se em humilhar o outro, não se cansando de mostrar-se superior a todos. Nenhum dos dois aceitava o fato de Juvencio não ser deficiente, como se o pobre garçom lhes tivesse roubado a felicidade. O rapaz era testado nas dores profundas e exercitava diariamente as lições da resignação, do amor aos inimigos e de fazer o bem sem desejar receber algo em troca. Com isso, Juvencio transformara suas vibrações num campo de cristalina emanação, onde a humildade dava o toque de seu perfume e luminosidade, indicando que era cultivada com o adubo do amor, segundo os verdadeiros critérios do Evangelho de Jesus. Depois de mostrar os efeitos positivos de tais eflúvios no equilíbrio do corpo e na estrutura do espírito, Bezerra aplicou passes magnéticos sobre os dois enfermos que se encontravam adormecidos no lar modesto e, abraçando o tutelado como um pai faz com o filho que admira, beijou-o na face cansada, reforçando os laços de carinho que uniam os dois servos dos aflitos, que o transformava, tanto quanto o próprio Bezerra, em outra espécie de médico dos pobres. Aqui, queridos filhos, encontramos o exemplo rico de muitas das modificações necessárias para aqueles que desejam se salvar, com exceção de Juvencio, que está conquistando as vitórias indispensáveis ao seu progresso. Luciano espelha a inveja torturante, enquanto Múcio corresponde ao expoente do ódio que sufoca. No aprofundar das coisas,
observaremos que tanto a inveja quanto o ódio estão com suas raízes fincadas no orgulho ferido e no egoísmo avassalador. São incapazes de ver no irmão trabalhador o benfeitor de que tanto necessitam e que lhes abastece de comida o próprio prato diário, graças ao esforço do trabalho digno. Para eles, o corpo deficiente representa a diminuição de sua valia, apequenando-os. Deveriam estar inclinados ao aproveitamento da lição de vida, desenvolvendo a humildade, coisa que suas almas não estão dispostas a fazer, sobretudo na presença do irmão. Transportam em seus corações as nódoas dos defeitos profundos, das vivências torpes de outrora e que lhes rendeu a limitação das faculdades orgânicas como bendita escola para o aprendizado de novas lições. Até que curvem a cerviz, que reconheçam a própria necessidade, que aprendam a pedir e agradecer, permanecerão no mesmo estágio e assim são sérios candidatos a se despedirem da terra, ocupando 2 alojamentos da nau transportadora. Juvencio, que com paciência cristã o suporta sem desejar-lhes o mal, conquanto também tenha débitos no drama de seus manos, cumpre a parte que lhes cabe com elevados índices de aproveitamento, o que lhe garante a posição de integrante da nova humanidade, construindo a regeneração primeiramente no próprio interior, para, a seguir, integrar o mundo regenerado. O entendimento das leis do universo que a doutrina espírita lhe conferiu facilitou em muito as decisões firmes nesse sentido, porque a fé raciocinada liberta a criatura dos complexos de culpa que a escravizam, dando-lhe a chave para a compreensão dos compromissos evolutivos e demonstrando como fazer para sair vitorioso da refrega humana sem contrair novos débitos. A lição da noite havia sido longa e reveladora. No entanto, faltavam alguns aspectos que Bezerra desejava abordar para o complemento de tais ensinos. Entretanto, devido ao horário, precisavam regressar ao núcleo espiritual que haviam deixado horas antes, a fim de que os encarnados pudessem ser recambiados aos seus corpos físicos para a retomada das tarefas do novo dia. Marcaram então um novo encontro para dias seguintes, quando seriam retirados novamente do ambiente físico através do sono, visando o complemento das observações. Depois de acertados os detalhes, Bezerra e os outros 3 espíritos amigos retomaram a posição no quadrado fluídico que formavam ao redor dos amigos encarnados, para novamente, com o campo favorável, retomarem a volitação em direção ao centro espírita para as despedidas finais e o posterior encaminhamento aos seus corpos em repouso nos respectivos leitos. Antes de acordarem no novo dia, no entanto, Bezerra orientou os trabalhadores invisíveis que os reconduziriam de regresso para que aplicassem energias ativadores da memória cerebral, a fim de que os aprendizados da noite ficassem indelevelmente gravados na estrutura das lembranças físicas, como um instrutivo sonho que muito os ajudaria na própria vida pessoal. O sábado marcava, com os primeiros raios da alvorada, o céu da cidade, quando, um a um, amparados pelos seus protetores e pelos trabalhadores destacados por Ribeiro para acompanhá-los, reabriram os olhos no corpo carnal,
deslumbrados com a grande quantidade de lembranças que traziam da experiência onírica da noite, sobretudo da felicidade de se envolverem em trabalho de tão alta envergadura moral, no entendimento dos processos que visavam o reajustamento do homem velho aos padrões exigidos pela nova humanidade.